A gente está de volta com a Amazônia em Debate, discutindo hoje a demarcação de uma terra indígena que chega a 60 mil hectares na região metropolitana de Manaus, que atinge os municípios de Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e, evidentemente, muitas famílias que estão radicadas neste local desde o fim do século XIX. O Jonatas Brito, por exemplo, que é um comunitário, me apresenta aqui a titulação da terra onde ele vive. Por favor, Jonatas, quando foi que você recebeu esse documento que a gente vai apresentar agora? Me explica aí direitinho. Foi recebido ano passado. Vê se a gente consegue mostrar. Foi recebido no ano passado pelo ITEAM. Esse documento a gente pagou por ele e também, consequentemente, pela terra. Foi uma terra conquistada com muito trabalho, muito esforço. E meu pai se criou lá, hoje criou a gente e hoje meus irmãos criam seus filhos lá. Então a grande pergunta é, quer dizer que esse documento, título definitivo, não é válido? Você nasceu na área. Nasci na área. Qual é a mobilização que vocês estão fazendo para garantir os direitos que vocês têm? Estamos procurando os órgãos competentes, né? Buscando um apoio. Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, FETAGRE, a FAE, estão dando um apoio para a gente, tentando ver se a gente consegue reverter isso. Imagine só, FUNAI, muito simples, encomenda um laudo antropológico para demarcar uma região, certo? Sequer comunica as pessoas que estão fazendo esse levantamento dessas propriedades, sendo que chegaram nossas propriedades, não pediram autorização para fazer esse tipo de estudo. Um detalhe muito importante para que vocês saibam, se analisar as portarias que foram publicadas no dia 1º de agosto, sequer o nome de um produtor ou de um morador está completo. A maioria está por apelido. E apelidos que para muitos é revoltante. Por exemplo, um amigo meu chamado Carlos está Docão. Meu Como? tio, Docão. Docão. E o meu tio, Valdir Patrão. Então isso aí, daí se for feita uma análise, como é errado essa portaria. Como não tem nexo. Nossas famílias lá estão há séculos lá. E nossas áreas são totalmente produtivas. Muito bem. Você, por exemplo, no teu terreno aqui tem 105 hectares e 2.408, não é isso? Exatamente. Pois bem. Dona Lúcia, a FUNAI diz que vocês têm que sair da área a partir de quando? Ela não tem data prevista colocada nas portarias, né? Mas ela tem todo um ajeitamento para fazer isso, até porque se essas famílias tiverem que sair, tem que ser olhado uma outra área para eles e indenização, né? Por conta da história de mais de um século de vida e a benfeitoria é feita. Isso não constrói da noite para o dia, foi anos e anos ser construído. Até porque a área tem um investimento enorme do governo federal, juntamente com o governo do estado, com relação ao fabrico do leite, né? Fabrico do queijo, da manteiga, de tudo que tem lá. Então foi um investimento onde todo mundo participou, os movimentos sociais, a Federação do Estado, a FAE, né, que participou dessa discussão ao longo do tempo. E foi uma luta. A senhora produz queijo? Não, eu não produzo queijo porque eu trabalho com criação de pequenos animais, no caso de frango e outras coisas. Mas a gente trabalha diretamente com eles na viabilidade da apresentação dos produtos nas feiras e mercados, na merenda escolar, né, em vários programas sociais. Já foi tema de discussão aqui na feira do produtor que nós temos lá no Parque de Exposições. Exato, eles expõem lá, todas as famílias são famílias de pequenos produtores, né? Eles não são grandes produtores, porque o tamanho da terra no município, dentro dos módulos fiscais, é de 100, de 80 a 100, então eles estão dentro dos módulos relativos que é pedido pelos governos. Então o Instituto de Terra, como o INCRA, ITEAM, MAPA, que atende essa situação lá, eles têm toda uma viabilidade de garantir a ficada desse pessoal lá. Vocês são produtores, têm assistência técnica do IDAM, da Secretaria de Produção? Todos os trabalhadores lá têm a carteira do IDAM, que é a carteira que tem o rebate de 17% quando a gente faz compras, da ração, de até um automóvel, um trator, se for preciso, alguma coisa parecida. E como pequena que a agricultura Secretaria familiar. de Produção, o IDAM estão
se posicionando diante dessa discussão e da ameaça evidente do colapso na bacia leiteira que nós temos na outra margem? O primeiro posicionamento foi fazer uma comissão, né, o qual essa comissão fez um estudo em cima dos valores aplicados pelo governo federal e pelo governo do estado em cima dessas famílias que estão lá. Né, a preocupação com todos esses investimentos e as ações que essas famílias já utilizam há muitos anos, e o governo do estado reconhece o produto que tem lá, e o IDAM em si tem todo um levantamento participando da comissão com o secretário Heron, né, e a proposta foi entrar juntamente na justiça, contestando os mandatos antropólogos, né, que a FUNAI fez naquela área, prejudicando esses trabalhadores. Jonatas, qual é a nação indígena beneficiada com essa demarcação? Bem, o povo indígena que exige essas nossas propriedades são os povos mouras, sendo que o povo moura ele perdeu a sua língua no final do século XX. Hoje, e também é conhecido como povos navegantes, ou seja, povos nômades, povos que não têm paradeiro. Hoje, os indígenas que estão lá estão mais para americanos, o nordestino, do que para amazonense. Hoje vocês são quantas famílias nessa área toda? Bem, as áreas atingidas somam mais de 60 mil hectares, dos municípios do Careiro da Várzea, Altazes, Manaquiri e Careiro Castanho também. Então, são mais de 400 famílias. Mais de 400. E quantas famílias dos Muras serão beneficiadas? Pelo laudo antropológico, seriam mais de 190 famílias, sendo que, se forem analisar, lá não tem 50 famílias. Dos Muras? Dos Muras. Daqueles que foram identificados. Exatamente. E detalhe, nós, todos caboclos da Amazonas, somos filhos de índios. Todas as terras aqui do Amazonas foram terras de índios. Por que só agora a FUNAI quer nossas terras? Um detalhe muito importante, que fique claro a todos amazonenses e o Brasil inteiro, é o seguinte: a nossa área de Altazes e Careiro é responsável por 40 milhões da economia gerada no nosso estado, anualmente. E imagine só, se o leite está caro, se a carne está cara, imagine se o Amazonas perde o maior produtor, a maior bacia leiteira, que é o Altazes e Careiro. Hoje, o povo brasileiro ele tem um acréscimo a mais no arroz, porque perdeu a maior área produtora de arroz do Brasil. Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol. Em Roraima. Se o amazonense questiona que a carne está cara, que o peixe está caro, que o leite é caro, se o queijo nas feiras está com preço altíssimo, imagine se perde Altazes. Diariamente nós processamos 53 mil litros de leite. E isso vem para a capital, grande parte. Uma parte, 10% desse produto é comercializado na nossa própria região. 90% vem para Manaus. Pois bem, vamos agora para mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco.